Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro com um título bem forte. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, de Philippa Perry. E a ideia principal dele é, transformadora. É que criar filhos não é sobre, ficar gerenciando o comportamento deles. É sobre construir uma relação de verdade para a vida toda. Então, vamos começar com uma pergunta que a autora joga logo de cara. Pensa bem, criar filhos é tipo um problema para ser resolvido? Porque, na loucura do dia a dia é muito fácil a gente cair nessa armadilha, tratar tudo como uma lista de tarefas, sabe? Problema A, solução A, problema B, solução B. Mas será que é por aí mesmo? Será que essa é a melhor forma de encarar a coisa? Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a mentalidade que o livro chama de o projeto. É aquela coisa de querer eficiência, de resolver, de aperfeiçoar a criança. Parece bom, né? Super produtivo. Só que o livro alerta que o preço disso é muito alto a longo prazo. E aí, do outro lado, tem a mentalidade da relação. Aqui o foco é outro, é conectar, é sentir junto, é se relacionar de verdade. A grande virada de chave é essa. Um foca no resultado, o outro cultiva um laço que vai durar a vida inteira. E é justamente essa ideia de relação que nos leva para o nosso primeiro grande ponto. A base de tudo, o alicerce de uma conexão forte entre pais e filhos, não é a perfeição. Longe disso. É a autenticidade. Tem uma história no livro, a da Natalie, que ilustra isso perfeitamente. Ela conta que a relação com a mãe dela era, educada, mas fria, sem sentimento de verdade. E quando ela virou mãe, ela decidiu que queria algo totalmente diferente. A meta dela não era ter uma filha que a visitasse por obrigação, mas uma filha que quisesse estar com ela. E qual foi o segredo para isso? Ser ela mesma, ser autêntica e, mais importante, aceitar todos os sentimentos da filha, não só aqueles que a gente considera bonitinhos ou certos. E essa pressão pela perfeição, ela não começa quando a criança nasce, não. Começa muito antes. A autora fala de uma coisa que ela chama de magia imitativa. É basicamente aquela avalanche de regras e conselhos que a gente ouve na gravidez. Faça isso, não faça aquilo. A gente acaba acreditando que se seguir a cartilha à risca, o bebê vai ser perfeito. E aí, sem nem perceber, a criança já virou um projeto antes mesmo de nascer. E falando nessa pressão, nessa busca pela perfeição, dá uma olhada nesse número, 40%. O que será que significa? Ele vem de um estudo bem surpreendente lá da Universidade de Yale e meio que bota em xeque um monte dessas regras super rígidas que a gente se impõe. Pois é, o número tem a ver com chocolate. O estudo mostrou que gestantes que comiam chocolate mais de 5 vezes por semana tinham um risco 40% menor de ter pré-eclâmpsia. É um exemplo divertido, claro, mas mostra uma coisa muito importante. Às vezes, o excesso de regras só gera estresse. E relaxar um pouco, curtir as coisas, pode na verdade fazer muito bem. O foco muda, Deixa de ser o controle total e passa a ser o bem-estar. Ok, então a gente já entendeu que essa busca pela perfeição é uma cilada. Mas e aí? A gente vai errar, é inevitável. O que acontece quando a gente pisa na bola? E é aqui que entra uma das ideias mais, libertadoras do livro. O erro não é o ponto final, de jeito nenhum. O que realmente importa, o que define a relação, é o que a gente faz depois do erro. E essa ideia tem nome: ruptura e reparo. É um conceito-chave no livro. Pensa assim, a ruptura é quando a conexão quebra. Uma briga, um momento de impaciência, um mal-entendido. Acontece, E o reparo é o que a gente faz para consertar. É o pedido de desculpa sincero, é a tentativa de reconectar. E o mais incrível é que, segundo a autora, é justamente nesse processo de consertar as coisas que o laço fica mais forte. A história da China e do filho dela, o Charlie, é um exemplo muito forte disso. A ruptura deles aconteceu logo no nascimento, foi bem séria, eles ficaram separados. E por anos a China sentiu que não conseguia se conectar com ele, e o Charlie cresceu um menino mais inseguro. O reparo, nesse caso, não foi uma coisinha rápida, levou tempo. Foi um esforço consciente dela, anos depois, de dedicar um tempo só para ele, toda semana. E o que essa história mostra? Que nunca é tarde demais para a gente reparar uma conexão. E essa frase aqui, resume tudo perfeitamente. Em bons relacionamentos, o que conta não são as rupturas, mas o jeito que elas são consertadas. A meta, então, não é ser um pai ou mãe perfeito que nunca erra, porque isso não existe. A meta é virar um especialista em reparar, em consertar. É isso que constrói confiança de verdade.
Bom, mas todo esse trabalho de ser autêntico, de reparar os erros, tudo isso é um trabalho interno, né? Mas ele não acontece isolado. O livro é muito claro nisso. Para a gente poder cuidar bem de alguém, a gente também precisa ser cuidado. A gente precisa de uma rede de apoio, de um ecossistema. E dentro dessa dinâmica, a autora aponta 2 perfis interessantes. De um lado, os reguladores, que são aquelas pessoas que gostam de rotina, de estrutura, de tudo organizadinho. Do outro, os facilitadores, que são mais flexíveis, vão mais no fluxo da criança. O problema pode aparecer quando um parceiro é super regulador e o outro é facilitador. Aí, se não tiver muita conversa, pode dar faísca, né? Mas aqui vê o pulo do gato. Não existe um estilo certo e um errado. Nenhum é melhor que o outro. O que realmente importa é a gente se conhecer, saber qual é a nossa tendência e, principalmente, conversar sobre isso abertamente. É parar com aquela guerra de quem está certo e começar a ser honesto sobre o que a gente sente. Essa honestidade vale mais do que qualquer manual de regras. E a necessidade de ter essa rede de apoio fica ainda mais clara quando a gente olha para esses números. A depressão pós-parto, que a gente ouve tanto falar, afeta de 10 a 15% das mães. Mas olha que importante, também afeta 10% dos pais. Isso quebra completamente aquele mito de que ter filho é só alegria o tempo todo. E reforça mais uma vez como é fundamental ter uma tribo, um grupo de apoio para esses momentos que são, sim, muito difíceis. A solidão também é um desafio gigante, e o livro dá um passo a passo bem prático para lidar com ela. Primeiro, aceita que está se sentindo assim, sem se julgar. Segundo, entende que a solidão é tipo um alarme do nosso corpo, um sinal dizendo: "Ei, preciso me conectar". Terceiro, fica de olho naqueles pensamentos que jogam a gente para baixo, tipo, não sou bom o suficiente. E por último, o mais importante, agir, buscar ativamente a conexão com outras pessoas. Então percebe como tudo se conecta? Ser autêntico, saber reparar os erros, ter uma rede de apoio, tudo isso leva a um objetivo maior, que é o de construir o que a psicologia chama de apego seguro. E esse apego é a base, o fundamento para todas as relações que a criança vai ter na vida. Basicamente, a teoria do apego diz que o jeito como a gente interage com a criança nos primeiros anos molda a visão que ela vai ter do mundo. Se a gente é autêntico, se a gente conserta nossos erros, a criança aprende o quê? Que as pessoas são confiáveis e que o mundo é um lugar seguro. Isso é o apego seguro. Agora, se a dinâmica é outra, podem surgir os apegos inseguros. A criança pode aprender que precisa gritar para ser vista ou que é melhor nem se esforçar para se conectar porque não vale a pena. Então, no fim das contas, o grande objetivo de todo esse esforço é esse: criar um apego seguro. É dar para a criança aquela sensação lá no fundo da alma de que ela é vista, de que ela está segura e de que é amada. Não importa o que aconteça. E essa, com certeza, é a maior herança que a gente pode deixar, porque é a base para tudo que vem depois na vida dela. E para a gente fechar, fica aqui uma última reflexão. O livro nos lembra que a relação com o filho não é uma lista de tarefas para a gente ir ticando, é uma conversa que dura a vida inteira. E como toda boa conversa, o jeito que ela começa, isso define muita coisa. Então a pergunta que fica é: como a sua conversa está começando? Quer entender esse vídeo com mais profundidade? O podcast completo está disponível. Continue essa conversa comigo lá. Acesse a playlist Podcast, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, capítulo a capítulo.